Meus irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos a mais um comentário à liturgia dominical, onde nesse dia queremos com cada um de vocês meditar a liturgia, as leituras bíblicas que a Igreja nos apresenta para a vivência desse 21º domingo do tempo comum. Como sempre, ao início desta meditação, nós queremos recordar, primeiro de tudo, que a nossa intenção não é dar um esgotamento daquilo que a Palavra de Deus possa nos ensinar, mas indicar algumas linhas guias aos nossos animadores de comunidade, ministros da Palavra e todos aqueles a quem este vídeo vier a encontrar sobre as leituras deste domingo. Recordamos também que nós não fazemos a leitura dos textos bíblicos nesta meditação e por isso te convidamos a fazer previamente a leitura dos textos bíblicos que estarão indicados na descrição desse vídeo. Você pode pausar esse vídeo, fazer a sua leitura pessoal dos textos bíblicos e depois retornar para nos acompanhar em nossa meditação. E convidamos sempre, é claro, caso seja a primeira vez que você vem a nos encontrar através desta meditação, que considere inscrever-se em nosso canal, deixar o seu like, o seu gostei, o seu comentário, compartilhar esta mensagem de fé com outros nossos irmãos e irmãs. São todos gestos que nos ajudam neste projeto de evangelização através das redes sociais. Como recordava então, nós nos encontramos no 21º domingo do tempo comum. Estamos já nos aproximando à conclusão deste ciclo litúrgico, já que no 34º domingo do tempo comum terminaremos então este período que caminhamos com Cristo através do ciclo litúrgico do ano B. E hoje, nesse 21º domingo do tempo comum, nós temos um tema que se faz bem pertinente para nós. Somos convidados a fazer a nossa opção por Deus. É disso que nos fala a primeira leitura, é disso que nos fala também o Evangelho e de um certo modo também a segunda leitura que nos demonstra aonde iremos viver e como iremos viver esta opção fundamental por Deus. Então, para nós entendermos, a nossa primeira leitura ela é tirada do livro de Josué, no capítulo 24, e ela vem nos falar então desta renovação da aliança. Nós estamos já na conclusão do livro de Josué. E chegando então nesta conclusão, ele chama todo o povo, as tribos que tinham ido para o Egito e que tinham sido de lá libertas, as tribos que tinham permanecido na terra prometida. Recordemos, com Josué o povo entra na terra prometida e faz com que eles possam então renovar a sua aliança. Nos versículos que não são colocados aqui para nós hoje, Josué faz uma apresentação das etapas históricas da presença de Deus junto do povo. Então a saída do Egito, o caminho pelo deserto, a entrada em Canaã, a terra prometida. E após ter recordado todo este caminho histórico do povo de Deus com o povo, ele diz: escolhei então hoje a quem quereis servir. Se quereis servir os deuses do outro lado do rio, Eufrates, ou seja, o Deus que serviu a Abraão, o pai Abraão, antes de ter sido chamado por Deus. Se quereis servir os deuses do Egito, aonde eles tinham ficado em exílio, os deuses dos amorreus, que ali se faziam presentes, no entanto, nós serviremos ao Senhor nosso Deus. Ou seja, Josué toma todos esses povos, os reúne e diz: a quem vamos servir? A quem iremos servir? Ao Deus que nos conduziu até aqui, que nos ajudou, que esteve presente, que esteve ao nosso lado, ou aos deuses estranhos, aos deuses estrangeiros? Mas ele mesmo dá o exemplo: nós, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. E depois de ter apresentado tudo isso, nós vemos o povo então que volta-se para Josué e diz: nós serviremos ao Senhor nosso Deus. Eles fazem esta livre decisão, essa espontânea decisão por seguir a Deus, recordando toda a sua história no seu meio.
Assim, nós vemos que a aliança ela é aceita com um ato de liberdade responsável. No segmento, Josué irá dizer: agora é que vocês decidiram seguir a Deus, existem as responsabilidades que vocês devem cumprir. E nesse sentido, então, nós vemos esta opção fundamental que o povo de Israel, reconhecendo a história da salvação, reconhecendo que Deus sempre esteve presente com eles, faz diante de Josué. E este é um dos pontos, então, que hoje nos recorda esta opção fundamental que o povo é chamado a fazer por Deus. O nosso evangelho ele vai um pouco na mesma linha. Nós estamos ali no capítulo 6 de São João, onde nós vemos o chamado discurso do pão da vida. E Jesus volta-se e diz: eu sou o pão descido do céu. E diante disto nós vemos alguns discípulos que começam a dizer: mas esta palavra é dura. Como poderemos entendê-la? Como poderemos dar-lhe adesão? Por que é dura? É dura porque eles não compreendem ainda quem é Jesus. E aí, quando Jesus se denomina o pão descido do céu, quando fala que é necessário comer a sua carne para ter a vida eterna, eles não são capazes então ainda de compreender completamente aquilo que Cristo quer anunciar. É por isso que ele vai dizer: se vocês se escandalizam por isso, porque eu digo que vim do Pai, vim do céu, e quando voltar para lá? Ou seja, eles ainda não conseguem compreender a realidade divina de Cristo. E diante da palavra de Jesus, diante daquilo que ele anuncia, nós vemos muitos que desistem do seguimento. Eles vão para outros caminhos, deixam Jesus porque dizem: de fato, esta palavra é muito dura, como poderemos vivê-la? E diante deste quadro, destes que desistem do seguimento, Jesus volta-se para os 12, para os seus discípulos e diz: vós também quereis ir embora? E é onde nós vemos Pedro que em nome da comunidade responde: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. E é interessante percebermos que Cristo não muda o discurso para agradar a multidão. Quando percebe que os outros desistem do seguimento, ele não muda a ótica do seu falar para dizer: não, venham, me sigam, estejam comigo. Porque, é claro, Cristo não quer seguidores que queiram buscar unicamente as suas vontades, mas ele deve anunciar a palavra de Deus e nos convidar a viver a vontade de Deus em nossas vidas. E por isso, ao contrário de modificar o seu discurso para agradar as multidões, ele as convida para que façam uma opção. Vós também quereis ir embora? Vós também quereis ir para outros caminhos? E a resposta que dá Pedro deveria ser a resposta de todos nós como comunidade: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nesse sentido, a liturgia hoje, então, ela nos convida também a fazermos uma opção fundamental por Cristo. Do mesmo modo que Josué convida seu povo a fazer esta opção por Deus, do mesmo modo que hoje Cristo volta-se para os discípulos e recebe a resposta de Pedro, ele também volta-se para nós e diz: vós também quereis ir embora? Para vocês a minha palavra também é dura? É claro que a resposta que Cristo espera de nós é a resposta de Pedro: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Mas nós devemos ser conscientes de que existem muitos que querem uma religião self-service, uma religião que toma da palavra de Deus somente aquilo que lhe agrada, somente aquilo que lhe convém. Uma religião, às vezes, que responda aos nossos propósitos, que responda aquilo que nós pensamos ser religião. Mas não é esse tipo de religião, esse tipo de vivência da palavra de Deus que Cristo vem nos ensinar. Ele não muda seu discurso para agradar pessoas, mas as convida a fazer uma opção fundamental por ele. E do mesmo modo, nos nossos dias, Cristo não mudará a sua palavra, Cristo não mudará o modo que nos ensina, mas continuará exercendo o seu ministério através dos ministros que ele chama para serem anunciadores de sua palavra. E ao contrário de
querer fazer uma religião e uma religiosidade que agrade a muitos, ele nos convida de fato a fazermos esta opção fundamental por ele. A quem iremos, Senhor? Deveria ser a resposta que todos nós deveríamos dar, tendo consciência, no entanto, que muitos não estão preparados para fazer esta opção ainda. E quando optamos por Cristo, quando dizemos assim como São Paulo, mas só tu tens palavras de vida eterna, é claro que a nossa vida deve refletir esta opção. Nós não podemos dizer que somos de Cristo, mas continuamos presos às realidades do mundo. Nós não podemos dizer que aceitamos a palavra de Cristo e vivemos contrários àquilo que a palavra nos ensina. Por isso que a opção fundamental que fazemos por Cristo, ela deve ter e tem consequências na nossa vida. É isso que vem nos falando São Paulo nesses últimos dias que estamos meditando a carta de São Paulo aos Efésios, que nos fala hoje falando da realidade matrimonial. Ele inicia o discurso de hoje dizendo: sede solícitos um para com os outros, simbolizando essa solicitude pela vivência do amor, e exemplifica usando da realidade familiar para que possa nos dizer como deve ser a vivência deste amor entre nós cristãos. Começa usando uma linguagem da época, pedindo para que as mulheres sejam submissas aos seus maridos, assim como a Igreja é submissa a Cristo, que é a sua cabeça. Depois volta-se para os maridos e pedem para que eles amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a Igreja. Como dizia, usa de uma linguagem da época, de uma sociedade patriarcal, mas praticamente Cristo convida para que os cônjuges vivam entre si o mesmo amor que Cristo vive para com a sua Igreja. Vivam entre si a mesma caridade que ele vive com a sua Igreja na sua vida familiar. E é interessante vermos São Paulo que toca justamente a realidade familiar, porque ela é a base da sociedade, com certeza, mas é também a base da vida cristã. É ali onde por primeiro a palavra de Deus se fará presente. E assim, ao tocar a realidade familiar, ele nos recorda que é ali o primeiro lugar no qual nós deveremos viver esta opção fundamental que fazemos por Cristo. E se olhamos as mulheres, e se as mulheres olham os seus maridos, de fato como Cristo olha a Igreja, na vivência do amor, na vivência da caridade, veremos de fato que a palavra de Deus se fará presente no meio deles. Por isso, é claro, mais do que submissão, recordemos, usa-se uma linguagem da época. Aqui o que se fala é desta vivência do amor mútuo, amando como se fosse da própria carne, como ele mesmo coloca, que fará então com que os dois não se olhem, um como superior e outro como inferior, mas iguais diante do Pai, e assim com responsabilidades dentro do seio da família. E são chamados então a dar esse testemunho de vivência da palavra de Deus através da vivência do seu sacramento, o sacramento do matrimônio, onde então eles formarão uma só carne. É claro, aqui São Paulo fala de uma realidade, a realidade familiar, mas nós poderíamos transpor isto para toda a nossa vida como cristãos. A nossa opção fundamental por Cristo, sabendo que só Ele tem palavras de vida eterna, deve acontecer no nosso dia a dia, deve acontecer em todo o nosso caminhar. Porque não é somente nos atos de culto que são importantes, porque é o momento que nós elevamos o nosso louvor a Deus, mas não é somente ali que se manifestará esta nossa opção por Deus, mas principalmente se nós vivermos de fato a sua palavra, se nós cumprirmos de fato aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Que possamos então, diante desta liturgia deste domingo, o 21º domingo do tempo comum, fazer a nossa opção fundamental por Cristo, respondendo assim como responde a São Pedro, em nome de toda a comunidade: a quem iremos, Senhor? Somente Tu tens palavras de vida eterna.
Nós queremos agradecer a todos que nos acompanharam até este momento nesta reflexão das leituras da liturgia dominical deste 21º domingo do tempo comum. Mais uma vez, convidamos para que, caso não seja inscrito em nosso canal no YouTube, considere inscrever-se, ativar o sininho, ativar as notificações, curtir esse nosso vídeo, deixar o seu comentário, compartilhar esta mensagem de fé com outros teus irmãos e irmãs. E na segunda-feira te convidamos então mais uma vez para nos acompanhar através do nosso programa Palavra de Fé e Vida. E assim, nós queremos pedir neste momento que Deus Todo-Poderoso venha te abençoar a todos os teus, a tua família, a tua jornada de trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.